A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre apadrinhamento afetivo. Vamos falar mais especificamente sobre o projeto Dindo. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a doutora Hariana de Lima Lobo, que é psicóloga e faz parte do grupo de coordenação desse projeto. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Hariana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês, boa tarde, ouvintes da Paraná Educativa, e vamos lá. E doutora, para a gente dar início então à nossa conversa, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes primeiramente o que é o apadrinhamento afetivo e como que ele funciona na prática? Sim, projetos de apadrinhamento afetivo, eles focam em crianças e adolescentes que são acolhidos em instituição de acolhimento, no caso desse projeto, né, na cidade de Curitiba e regiões metropolitanas. O nosso projeto, ele... para ser colocado em prática, ele foi homologado pelas Varas da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça. Tem parceria com a Associação Juscidadania, que é a Associação dos Funcionários da Justiça Federal, e as instituições de acolhimento, né, que são de Curitiba e região metropolitana. Os padrinhos, eles são autorizados... eles têm a autorização judicial para estarem no convívio com essas crianças e adolescentes, e o foco do padrinhamento afetivo é dar um olhar afetivo e mais individualizado para essas crianças e adolescentes que crescem dentro das instituições e contribuindo para o desenvolvimento saudável deles. Uhum. E como que isso tudo funciona na prática, doutora? Bom, o projeto Dindo, ele foi estruturado em 3 modalidades. As modalidades são o projeto de grupo, né, a modalidade de grupo, a modalidade financeira e a modalidade individual afetiva. Qual que é as características de cada uma dessas modalidades? O grupo, ele foca no padrinho que ele pretende ter uma disponibilidade para construir alguma atividade de grupo, tem menos disponibilidade de tempo, quer estar mais... espaçado dentro da instituição, né? Então, esse projeto, ele traz passeios com grupo que residem nas instituições com mais de 12 anos para ir em parques, centros comerciais, atividades culturais, esportivas, entre outras. Uhum. Acima de 7 anos já pode fazer parte do projeto, os acolhidos já podem fazer parte, mas hoje nós temos dentro do projeto adolescentes entre de 12 a 17 anos. O projeto financeiro, ele foca naqueles padrinhos que não estão disponíveis para estar ali numa presença ou afetivamente, mas querem contribuir de alguma forma. Eles podem, então, financiar algum projeto que atenda alguma atividade para essa criança, algum tratamento de saúde, algum curso. Uhum. Então, é um projeto que tem um distanciamento maior, né? É uma modalidade que dá um distanciamento maior, mas contribui para o desenvolvimento deles também. E o nosso foco principal, que é o afetivo individualizado, todos os padrinhos, eles começam numa relação de grupo, visitando as instituições e escolhendo a que elas vão participar, o que eles vão participar, e naquela relação de grupo, ele identifica com quem ele constrói uma relação afetiva maior. E ali dentro disso ele vai construindo uma relação, vai construindo essa relação mais específica com aquele adolescente, com aquela criança. E aí, com o passar, né, é todo feito com um apoio de técnicos, assistentes sociais e psicólogos que dão um suporte para essa relação. E conforme essa relação vai se aproximando, vai se afinando, essas crianças e adolescentes, eles passam a participar
das atividades de rotina dessa família, nos finais de semana, férias, feriados. Então, eles podem dormir na casa, tudo com a autorização da Vara da Infância. E doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes com os principais objetivos do projeto Dindo com esse apadrinhamento afetivo? O que ele visa? Ele visa trazer para essa criança e esse adolescente que está acolhido uma relação afetiva mais individualizada para fazer eles brilharem e para fazerem com que eles tenham vivências para fora dessas instituições. Porque independente deles estarem acolhidos, a vida deles não está em stop, né? E nós existimos devido às nossas relações, né? Relações sociais, relações afetivas. Então, quando nós proporcionamos para eles essas relações mais individualizadas, eles podem vivenciar ir ao supermercado, ir a um posto de gasolina, o dia a dia de uma casa, fazer comida junto, assistir um filme na televisão e passear no parque. Então, traz experiências de vida que às vezes dentro da instituição é mais difícil ter, devido ao número, por melhor que seja a instituição, é uma instituição, né? Então, devido ao número de pessoas acolhidas, às vezes proporcionar essas atividades mais rotineiras é mais complicado. E além disso, eles trazem esse projeto, né, esse projeto afetivo, traz experiências afetivas e rede de apoio afetivo para eles. Então, quando eles estão prestes a sair das instituições e não têm a possibilidade de retorno familiar, essas crianças e adolescentes, eles têm que lidar com eles mesmos. E quanto mais rede de apoio afetiva, pessoas que eles possam ligar para perguntar, para dizer, olha, fui mal no trabalho hoje, ou terminei uma relação amorosa, ter um ombro amigo, ter alguém que eles possam contar, que eles possam dividir suas angústias, mais possibilidades deles terem esses apoios e saberem direcionar suas vidas de uma forma saudável. E doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes quem são essas crianças e adolescentes que recebem esse apadrinhamento afetivo? São crianças e adolescentes que foram retirados da família por alguma situação de risco, negligência, vulnerabilidade, estando à mercê de violências físicas, psicológicas, ou até sexuais, né? E elas são retiradas da família e são colocadas na instituição para essas famílias serem trabalhadas. Então, muitas que estão nas instituições têm a possibilidade de retorno familiar. Essas não são disponibilizadas para o projeto de apadrinhamento. As que são aquelas que já estão destituídas do poder familiar e que estão ali disponíveis para uma colocação em família substituta. No entanto, essas famílias, né, o perfil delas não agrada ou não são tão procuradas nesse perfil e elas acabam residindo nas instituições. Ou casos esporádicos, né, que não foram ainda destituídos, mas que o juiz solicita que seja colocado no apadrinhamento. Então, temos adolescentes e crianças, às vezes com problemas de saúde, ou grupos de irmãos, que são os perfis mais difíceis de colocação, né? Então, eles são disponibilizados para o projeto para que a nossa sociedade possa olhar para essa realidade e ver que o que nós temos dentro das instituições de acolhimento são crianças e adolescentes normais como todos e que precisam desse olhar, que precisam desse apoio social e relacionamentos sociais para que eles possam se desenvolver de forma saudáveis. E pode... Fica à vontade, doutora. Eu acredito que seja legal também trazer aqui como surgiu o nosso projeto, né? Claro, fica à vontade. O projeto Dindo, ele surgiu da idealização do Rafael Quadros, que na época ele era assessor da Vara da Infância e Juventude, que ele tem fortes ligações com as causas sociais, assim como a sua família também, que é constituída pelo desembargador, enfim, são todos bem envolvidos. E em dezembro de 2013 ele começou a querer colocar essa ideia no papel e junto com uma equipe de técnicos voluntários, inclusive eu, e psicólogos, assistentes sociais, juristas e até pessoas de informática, começamos a construir a estruturação desse projeto. E em 2014 o projeto ele foi efetivamente estruturado, passou por uma análise jurídica, fez as parcerias com os abrigos, a criação de site, e-mail e a rede social.
Neste mesmo ano, o projeto foi apresentado para a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça e as comunidades em geral. Em paralelo, aconteceu a formação dos técnicos voluntários por uma profissional, Alice Duarte Bittencourt, que é uma especialista dessa área e que já atua nesse tipo de padrinhamento afetivo nacionalmente. E ao estruturar, neste mesmo ano, aconteceu a primeira oficina de esclarecimento com o projeto piloto, com um grupo pequeno de pessoas e com esse objetivo de transformar vidas, né, de crianças e adolescentes acolhidos. Então, acho legal contar dessa estruturação para até os ouvintes saberem que é um projeto muito sério e com parcerias e com toda uma permissão, né, jurídica e parceria jurídica para acontecer. Legal. E doutora, conta pra gente quais são os pré-requisitos exigidos para as pessoas que se predispõem a apadrinhar crianças ou adolescentes. Como que isso funciona? São pessoas em geral que sejam solteiras, casadas, homoafetiva, hétero, desde que elas comprovem a sua idoneidade. Então, é pedido, né, que elas apresentem documentos pessoais, antecedentes criminais, também passam por entrevistas com psicólogos e assistentes sociais do projeto. É obrigatório a presença nos 2 dias de oficina de esclarecimento que acontece na Justiça Federal, que acontece 2 vezes ao ano. E é também muito importante que a pessoa desejar isso, ela envolva a sua família, né? Principalmente se for a modalidade individual afetiva, que a criança e o adolescente vai participar da rotina da família. Então, que a sua família de origem, né, a sua família nuclear e a sua família extensa também estejam a favor, né, desse tipo de atividade, porque eles também vão ter que estar abertos a entender o funcionamento, a olhar para essa criança e adolescente de uma forma afetiva. E doutora, a senhora já comentou um pouco com os nossos ouvintes, mas eu acho interessante a gente destacar quais são essas atividades que são desenvolvidas pelo padrinho com relação à criança apadrinhada. Então, vamos primeiro começar falando então dessa que é a nossa principal, que é a individual afetiva, né? Então, o objetivo é que ao ir construindo essa relação afetiva, né? Então, primeiro, os padrinhos frequentam a instituição, primeiro constrói ali uma relação com o grupo que vive naquela instituição, ele de antemão já vai estar avisado de quais são os que estão disponíveis para o apadrinhamento afetivo, e ali, dentro daquela relação, ele vai ver com quem ele se afina, né? Que constrói ali, se simpatiza. Dentro disso, ele escolhe individualizar mais a relação e começa a poder fazer passeios externos, ainda em lugares, parques, cinema, né? Ainda em lugares externos, para construir essa relação junto com o acompanhamento da equipe técnica, que são psicólogos e assistentes sociais, tanto da instituição de acolhimento quanto do projeto, que vão dar apoio para a construção dessa relação. Vendo que essa relação está fluindo agradavelmente para ambos, está sendo benéfica para ambos, tanto padrinhos quanto afiliado, começa-se a permitir que esse afiliado possa participar da rotina, né, nos finais de semana, feriados e até nas férias dessa família. Então, primeiro ele começa visitando a casa e quando todos se sentirem seguros, pode passar a dormir. Então, as atividades que nós estimulamos para que aconteça são essas atividades do dia a dia, não é para ser algo que seja, claro, um dia, uma vez ou outra, é como se fosse um afiliado normal, né? Então você leva o teu afiliado, às vezes você vai ao parque, às vezes no cinema, às vezes você limpa a casa, vai lavar o quintal, às vezes você vai no salão, às vezes você vai no estádio de futebol, né, como é a rotina. O objetivo não é trazer presente, é sim contribuir para valores, para trocas de vida, para o que é o dia a dia de uma família, como são as relações, então as dificuldades desses relacionamentos, às vezes brigas, às vezes se resolve, né, todas as coisas que acontecem numa relação. Uma convivência familiar, uma convivência, né, familiar saudável. A outra modalidade, que é a atividade em grupo, que são essas atividades, né,
de levar para parques, centros comerciais, atividades culturais ou esportivas, ou desenvolver atividades dentro da instituição mesmo, né? Leva um projeto lá de música, leva um projeto de contação de história. Então, atividades que você vai desenvolver com o grupo de crianças e adolescentes que residem naquela instituição, uma parceria junto com a instituição e com os possíveis afiliados. Nessa modalidade, você não leva para casa nenhuma criança e nenhum adolescente, mas pode levar nessas atividades externas de cinema, de teatro, de esporte, ou construir alguma atividade dentro da instituição. E a financeira é esse financiamento de cursos ou tratamentos e atividades. Então, você identifica lá ou você contribui com a instituição pela demanda dela, ou você contribui com uma criança específica, identificada ali, que precisa de um tratamento odontológico, ou de um curso de informática, ou de inglês, e aí você pode, tendo um distanciamento maior, não se envolvendo afetivamente, mas financiar alguma coisa para essa criança ou adolescente. Interessante, a senhora apontou que os ouvintes também, as pessoas interessadas em contribuir, também podem levar algum projeto para dentro da instituição. Como que isso funcionaria? Onde fica a instituição? Para caso alguém se interesse, né, já saber um pouquinho mais. Esse que é o projeto de modalidade em grupo. Os padrinhos participam também, todas essas modalidades têm que participar da oficina, e ele vai conhecer uma ou até indicado que conheça 2 instituições para ver qual que ele se afina mais. São instituições de Curitiba e região metropolitana. Ele pode escolher ali ou pela proximidade ou para ir conhecer, né? E depois escolher a que ele se afina mais. Dentro disso, ele começa, todo padrinho, mesmo que vá se tornar individual afetivo, ele começa na atividade de grupo, que é fazendo, né, levando alguma criança, algum grupo de criança no cinema, ou participando de atividades que a própria instituição de acolhimento proporciona, que às vezes acontecem lá dentro mesmo, e aí ele pode participar na logística, ou na organização, ou na estruturação dessa atividade, ou ele pode sugerir alguma atividade de grupo, né? Então, se ele permanecer só com o grupo e não quiser passar para o individual, o objetivo dele é só ficar mesmo com atividades de grupo, digamos que ele tenha lá uma atividade musical, né? E ele quer dar aula de violão para as crianças e adolescentes. Então, ele pode, né, dentro dessa instituição que ele escolheu, construir ali com os técnicos da instituição, ver a possibilidade, a demanda, o perfil daqueles ali que moram e residem naquela instituição, qual é o horário, qual é o dia que ele pode ir lá desenvolver essa atividade em grupo com eles. E, doutora, acho importante também a gente ressaltar para os nossos ouvintes que o apadrinhamento afetivo não é adoção, não é mesmo? A senhora poderia destacar para os nossos ouvintes essas diferenças existentes entre a adoção e o apadrinhamento afetivo? Com certeza. Não é adoção. Adoção é um processo de competência da Vara da Infância e Juventude. O apadrinhamento afetivo, nós temos parceria com a Vara da Infância e Juventude e nós damos assistência técnica para o projeto. Então, a adoção é um processo, né, que os pretendentes entram via Vara da Infância e Juventude para se tornar guardiães legais, se tornam pais e mães dessas crianças e adolescentes, né? E o objetivo é esse. O objetivo final é se tornar pai e mãe dessas crianças e adolescentes. O apadrinhamento é você dar um olhar afetivo para essas crianças e adolescentes. Então, como é o apadrinhamento na sociedade mesmo. Lá, né, tem o pai e a mãe, escolhe você como madrinha ou como padrinho, e você está ali dando um apoio afetivo para aquela criança e adolescente. Então, passeia, visita, né? Se o pai e a mãe precisam sair, você está ali à disposição, você ajuda a orientar, mas você não tem o guardião dessas crianças e adolescentes é a instituição de acolhimento junto com a Vara da Infância e Juventude. Você não vai se tornar guardião. Você é um apoio afetivo e que é muito, porque a partir do momento que essas crianças e adolescentes têm esse olhar, é nítido o desenvolvimento, como eles passam a brilhar mais, como eles passam a querer se dar bem nas coisas, a ir bem na escola, a tirar notas boas, a ir bem no esporte, para mostrar para esses padrinhos. Então, contribui para as instituições no desenvolvimento delas,
né? Já que às vezes elas ficam, por mais que o objetivo é que dure no máximo 2 anos um acolhimento, quando elas não têm colocação em família substituta, às vezes elas passam anos dentro de uma instituição. Então, esse olhar faz toda a diferença para o desenvolvimento saudável. O projeto de apadrinhamento afetivo, a criança e o adolescente, ele passa a conviver nessa relação familiar com os seus padrinhos, mas eles sempre retornam para a instituição. E isso é trabalhado com essas crianças e adolescentes, porque sempre perguntam, mas isso não vai trazer danos? Vai lá, vive uma coisa legal e depois retorna para a instituição de acolhimento? Eles são preparados para isso. E veja, não é porque eles estão lá que a vida tem que parar. É como nós, a gente vai para uma viagem legal, vive coisas legais, mas retorna e às vezes dá aquela depressão, né? Pós-viagem, né? Mas tem que voltar para a rotina. E não é por isso que deixou de ser legal que a gente viveu, ou a gente trouxe experiências vividas disso que a gente viveu. E essas experiências que eles têm convivendo com essas estruturas familiares mais saudáveis, eles trazem para a vida deles, que vão contribuir para as novas relações que eles vão construir socialmente. Seja caso eles venham ser adotados por outras famílias, sejam que eles acabem até retornando para suas famílias no futuro, ou seja, para a autonomia e para as relações futuras deles de namorado, de relação do trabalho. É nessas relações que eles vão desenvolvendo essas formas saudáveis de se relacionar, né? Então, essa é a diferença. Apadrinhamento afetivo não é adoção. Então, as crianças e adolescentes são preparados, né, para a questão do apadrinhamento afetivo e saber desse retorno. Mas um padrinho pode chegar a adotar? Não pode, são duas coisas distintas. A intenção, se a pessoa chega já com a intenção de adotar, ela deve entrar na vara da infância e juventude para pedir a adoção. E não deve entrar no apadrinhamento. Agora, houveram casos excepcionais de padrinhos que adotaram o seu afilhado devido à situação do afilhado, a situação jurídica do afilhado. Então, idade e chances de ser adotado remota, sem nenhuma, na verdade, e caso de saúde especial. Então, se o afilhado, ele está na fila para adoção e não tem nenhum pretendente, e ele está disponível para adoção, e esses padrinhos se interessam em adotar esse afilhado, isso é possível. Isso é possível, porque esse afilhado, né, não tem ninguém no cadastro que tenha interesse nele. Então, aí é possível. Isso são casos excepcionais que podem acontecer. Mas vale deixar claro que apadrinhamento afetivo não dá preferência para adotar. Se essas crianças, esses adolescentes tiverem pretendentes à adoção, eles vão para esses pretendentes. E aí, os padrinhos geralmente trazem uma angústia em relação a isso. Mas e aí, como que vai ser minha relação? Veja, você está nesse projeto para contribuir para o desenvolvimento deles. Inclusive para eles terem possibilidade de se abrirem para uma possibilidade de adoção. Isso também protege os padrinhos de não terem aquela obrigação, porque estão ali naquela relação, vão ter que um dia adotar ou ceder a uma expectativa, às vezes, que esse afilhado possa ficar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É um apoio afetivo que todos nós precisamos para se desenvolver bem. E, doutora, queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes como as pessoas podem participar do projeto Dindo. A senhora já fez alguns comentários, né, sobre a questão da oficina, mas eu acho bem legal a gente deixar bem claro qual é o procedimento para isso. Certo. Primeiro passo é participar da oficina de esclarecimento. Então, entrar no site, que irá ter todas as informações, ou por telefone. Lá você pode fazer a inscrição. Nós vamos ter agora, na próxima semana, já a oficina, segunda e quarta-feira. Então, é dessa forma, né? Eles entram lá, se inscrevem e tem que participar dessas duas oficinas de esclarecimento, porque nessas oficinas as pessoas já sentem se elas querem mesmo participar, qual modalidade que elas querem, se isso tem a ver com o que elas estão procurando de fato. E aí, disso que elas vão para as entrevistas depois com os técnicos, psicólogos e assistentes sociais, se elas quiserem dar continuidade ao projeto. E, doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os planos para o projeto agora para o ano de 2019. Certo, então o projeto, ele tem o objetivo de aumentar o número de padrinhos e afiliados após essas oficinas de esclarecimento,
que são realizadas 2 vezes ao ano, né? Até porque hoje nós estamos com 69 adolescentes de 12 a 17 anos disponíveis para o apadrinhamento. E nós queremos conseguir atender essa demanda. Temos também o objetivo de realizar uma festa que promove o encontro entre pretendentes a apadrinhamentos e pretendentes afiliados, para eles se conhecerem, até para desmistificar um pouco o que as pessoas têm em mente do que são essas crianças e adolescentes acolhidos. E fortalecer uma parceria formada ano passado com o Clube Atlético Paranaense. E na próxima semana nós já teremos uma reunião para traçarmos planos para esse ano. Então esse é o objetivo. Doutora Hariana, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto que a gente discutiu aqui hoje, que é o projeto Dindo de apadrinhamento afetivo. Claro. Primeiramente agradeço ao convite e esse espaço aberto para nós podermos expor, né, o nosso projeto. Agradeço aos padrinhos que já estão mudando a vida de afiliados e que se disponibilizam a fazer essa atividade voluntária. E convido a quem se sentir tocado para fazer parte do nosso projeto. Lembrando, pedindo para que eles reflitam sobre para onde vão essas crianças e adolescentes que residem nessas instituições de acolhimento quando completam 18 anos. Elas vão para a sociedade conviver com todos nós. Então, todos nós temos um grau de responsabilidade no desenvolvimento deles. E caso eles não se encontrem, não se sintam pertencentes à sociedade, eles se sintam à margem, eles vão procurar quem acolhe, que aí é a margem, né? A marginalidade. Então, eu convido para que todos reflitam sobre isso e busquem dentro de si o que estão fazendo para contribuir para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes que residem dentro das suas instituições, dentro das instituições e não são desejadas dentro do perfil de adoção e estão crescendo e depois vão ter que dar conta das suas próprias vidas, muitas vezes sem uma rede de apoio afetivo, para que todos venham pelo menos nos ouvir e abrir, quem sabe, uma margem aí de poder contribuir. Doutora Hariana, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Amapar e até uma próxima vez. Muito obrigada, gratidão. Tudo de bom para vocês, ouvintes. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá. A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.